Bom dia, cumprimento todos com a paz do Senhor, amém. Deus abençoe cada um que aqui está, abençoe a casa, a família, todos aqueles que passam por nós e pedem oração, que nós possamos edificar a vida deles, levando a palavra do Senhor. Não pode ser diferente, vamos começar o culto orando e pedindo conselho, pedindo a força do Senhor para nós. Senhor, em nome de Jesus, entramos aqui na sua presença, continuamos aqui, na verdade, na sua presença. O Senhor está presente aqui na casa, sabemos disso. Esteja conosco, nos oriente teu servo que aqui está para levar a palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Também clamamos ao nosso Vale das Pedrinhas, Pai, que aqui seja uma terra abençoada. Aqui seja a sua terra, Senhor, consagrada ao Senhor. Que o seu Santo Espírito faça-se presente aqui, nesse bairro, Senhor. Em nome de Jesus, onde teus servos residem e aqui querem estar na sua presença, Senhor. Abençoe nosso bairro, nosso município de Guapimirim. Seja um município abençoado, e não uma terra do dedo de Deus, mas a terra de Deus, sim. Em nome de Jesus, esteja conosco, que o seu servo que aqui está possa ser o seu canal de bênçãos, e todos aqui possam ser edificados com a sua palavra a ser ministrada. Pai, em nome de Jesus nós te amamos. Amém? A palavra que eu trago hoje está em Tiago, no livro de Tiago, no capítulo 3, a partir do versículo 1 ao 12. É bem instrutivo, às vezes é necessário olharmos o livro de Tiago. O livro de Tiago é curto, mas com grandes ensinamentos. E o capítulo 3, do 1 ao 12, nos diz assim: Mas, irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que recebermos maior condenação. Quando ele fala maior condenação, maior responsabilidade de ensinarmos e de levarmos a palavra, de sermos exemplos. Então, quando ele fala em maior condenação, ele não fala algo ruim. Ele fala da responsabilidade que é em ser mestre da lei, em ser mestre para levar o evangelho, em ser mestre para sermos o exemplo. Não quer dizer que é uma condenação de que alguém que foi preso foi condenado. Aquele foi preso para pagar com o seu crime e foi condenado. E se Deus abençoar a vida dele, tocar em seu coração, sair uma pessoa melhor, sair uma pessoa convertida, quebrantada e arrependida. Mas a condenação que ele nos fala aqui, irmãos, muitos é melhor que não sejam mestres, para não pegarem essa condenação maior. Por quê? Às vezes não estão capacitados para receber essa consagração de pastor, de bispo, de apóstolo, para estar aqui. Às vezes eles têm uma consagração para estar presente ao meio da congregação, mas aqui em cima o Senhor tem que capacitar. Temos que ser preparados. E Tiago continua: porque todos tropeçamos muitas vezes. Se algum homem não tropeça em palavra, este é um homem perfeito e capaz também de refrear o seu corpo. Aqui Tiago nos refere que quando o homem não tropeça em palavra, não no seu falar, mas às vezes num movimento, numa atitude que ele tropeçou, mas ele foi capaz de controlar e de refrear o seu próprio corpo. Ele foi capaz de controlar aquele tropeço dele. Mas Tiago também continua: ora, nós colocamos freio na boca dos cavalos, para que possam nos obedecer e dirigirmos todo o seu corpo. De fato, quando colocamos o freio na boca do cavalo, colocamos aquele nó, aquela mordaça dele, o cabresto, nós controlamos a direção que ele vai, porque ele fica suscetível aos nossos comandos. Se nós puxamos para a direita, ele vai para a direita. Se nós puxamos para a esquerda, ele junto vira à esquerda. Vendo também que os navios, no 4, embora sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, são dirigidos com um leme bem pequeno para que possa os governar. Tiago está dando uma referência onde vamos chegar ao ponto. O navio também, ele é grande. Os navios na época de Tiago era vela. E os ventos levavam o navio. Mas o navio de tão grande proporção era controlado por um leme pequeno. Se você controlava o leme, você controlava a direção independente da força do vento. Então,
Assim, no 5 diz, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosques um pequeno fogo incendeia. Se tacarmos um pequeno fósforo nesse bambuzal que temos aqui ao lado da igreja, com a mata seca que está, um calor que fez, as folhas estão secas ao chão, tacamos um pequeno fósforo, pode queimar todo o bambuzal e todo ao redor. Então, aqui ele faz um comparativo. A língua é um órgão tão pequeno, mas é perigoso. Ele vai continuar nos dando a referência. E a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim, a língua está entre os nossos membros, que contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, inflamada pelo fogo do inferno. Porque todos os tipos de animais e de aves e de serpentes e de coisas do mar é domado pela humanidade. Mas a língua nenhum homem pode dominar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai. Com ela, amaldiçoamos homens, que foram feitos à semelhança de Deus. Olha o que Tiago nos diz. Um pequeno órgão em nossa boca pode abençoar e, ao mesmo tempo, maldizer. Um pequeno órgão, nós controlamos todo o nosso corpo, mas às vezes, num pequeno impulso, a nossa língua proclama palavras que pode deixar o irmão entristecido. Às vezes, tirar o irmão do propósito. Um pequeno órgão que nós temos em nossa boca, às vezes nós não controlamos. Numa pequena fagulha, num pequeno impulso, num pequeno piscar de olhos, a nossa língua proclama palavras que entristecem os nossos irmãos. Acaba que tira os nossos irmãos do propósito. Tem pessoas que ficam tão entristecidas, que acabam se desviando do propósito. Acabam se afastando de nós, se afastando da casa de Deus. Porque naquele impulso de falar, magoamos as pessoas. Mas ela também tem o poder de abençoar. Ao mesmo tempo que ela pode maldizer no impulso, nós também podemos, em oração, em propósito com Deus, controlar esses impulsos e abençoar. Se ela tem esse grande poder de afastar, ela tem um poder maior ainda através de Deus para acolher. Se usarmos a nossa língua com sabedoria e com o Senhor à frente, ela não vai amaldiçoar, ela não vai maldizer, ela não vai estragar o que é bom. Ela vai melhorar, abençoar e trazer para próximo quem está necessitado, abençoar a vida do nosso irmão que está precisando de uma palavra, porque a palavra saiu através do nosso falar, da nossa língua. Então, Tiago continua. Da mesma forma, procede a bênção e a maldição, meus irmãos. Não convém estas coisas sejam assim. Porventura, alguma fonte do mesmo local jorram água doce e água amarga? Pode a figueira, meus irmãos, carregar bagas de azeitonas e uma videira figos? Assim como nenhuma fonte pode produzir água salgada e doce. Então vemos aqui com Tiago. A mesma fonte que jorra água doce, não jorra água salgada. Então a mesma boca que profetiza e abençoa, não pode amaldiçoar. Nós temos que estar sempre na presença do Senhor, pedindo conselho, nos orientando. Pedimos que o Senhor nos guie, nos oriente. Para quê? Para a nossa fonte seja uma fonte de água doce, água abençoada, gostosa, que quando ela seja pronunciada, abençoe e edifique cada um que aqui está. Porque não adianta nós abençoarmos e bendizermos dentro da igreja e chegar ali fora, nós jorrarmos água salgada. Como uma fonte dessa pode jorrar dois tipos de água? Ou essa água só foi manipulada para estar aqui dentro jorrando água doce, um pouco de água doce, que nem a gente vê os tratamentos de águas salinas em regiões costeiras,
Eles tratam a água salgada para poder ser usada. Ou essa água só foi um pouco tratada para ser usada aqui dentro, mas quando chega ali fora ela volta a ser salgada. É muito difícil, irmãos. Nós temos que estar constantemente. Ele falou, pode uma figueira carregar azeitona? Não, a figueira, ela dá figo. Pode uma videira dar figo? Não. Pode o pé de maracujá da manga? Pode uma mangueira da jaca? Então não. A nossa língua, como servos do Senhor, ela tem um propósito: edificar e abençoar. Não maldizer. Porque aqui nós vamos falar um pouco de geografia. Rio Negro e Solimões. As águas deles se misturam? Um tem uma água barrenta e um tem uma água escura. Mas Deus é tão maravilhoso que, se a gente reparar, a água de um não se mistura com o outro. Tem uma divisória ali. Então, assim é a nossa língua. Consagrados e ungidos pelo Senhor, a nossa água é doce. A nossa água é gostosa de pronunciar. Não podemos proclamar e falar águas salgadas. Lançar maldições. Lançar palavras que machucam, que ofendem. Temos que lançar palavras doces e que abençoam. Porque no próprio livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 1 ao 5, nos diz assim: não julgues para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida que medires, vós sereis medidos. Então nos diz aqui, no primeiro e no segundo versículo nos diz: na mesma medida que nós julgamos, que nós falamos do nosso irmão, nós vamos ser julgados. O mesmo peso que nós apontamos o dedo, ele retornará para nós. Então, abençoamos para ser abençoados. Acolhemos para ser acolhidos. Tratemos para ser tratados. E não maldizemos, inflamemos, não excluímos as pessoas ao nosso redor, de perto de nós, para o mesmo não acontecer conosco. Se nós abençoarmos, se nós acolhermos, num momento, às vezes, de tristeza e angústia, nós vamos ser abençoados e vamos ser acolhidos. Agora, a partir do momento que nós apontamos, julgamos e afastamos, nós vamos ser apontados, julgados e afastados. Isso é muito importante. E continuando, no 3 diz: é porque tu observas o cisco que está no olho do teu irmão e não percebes a viga que está no teu próprio olho. Nós observamos o que o nosso irmão faz. Nós comentamos os erros dele. Nós falamos que ele está errado. Tem um cisco nos olhos dele. Mas não vemos a própria viga que está no nosso. Nós não refletimos as nossas próprias atitudes. Estamos tão preocupados em observar a conduta do nosso próximo que nós não observamos a nossa. E Mateus diz: fica observando a viga, o cisco que está no olho do seu irmão, mas você não está vendo a viga que está no seu. Temos que observar os nossos próprios problemas, os nossos próprios defeitos, as nossas próprias falhas, para assim corrigirmos, sermos uma fonte de água doce e sermos abençoados. E continuando diz assim: ou como dirás ao teu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, e eis uma viga no teu próprio olho. Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ficamos tão preocupados em corrigir o nosso próximo, de querer acertar o que estamos vendo que a pessoa está fazendo de errado, que cometemos hipocrisia. Hipócrita, tu está tão preocupado em tirar o cisco do olho do seu irmão que você não está vendo a viga que está te atrapalhando os seus passos. Você não está vendo a viga que está no teu olho, que está atrapalhando você andar de forma correta. Nossos olhos estão tão conturbados em se preocupar com a atitude, com a vida do nosso irmão, que de vez de caminharmos retos, com os olhos limpos, nós caminhamos tortos. Porque está nos atrapalhando a enxergar as nossas próprias atitudes, porque estamos preocupados com o cisco no olho dele.
Mas às vezes a viga que está no nosso olho é muito maior do que o cisco que está no olho dele. Por quê? A nossa língua não tem freio, então falamos o que vem, falamos qualquer coisa. Se o irmão faz uma atitude mais errada, nós apontamos, nós julgamos, falamos mal, falamos que ele não está certo, e o que ele está fazendo vai ter consequências, mas não tiramos a viga do nosso. Controlemos a nossa língua, controlemos a nossa atitude e falamos, irmão, Deus te abençoe, não vá por esse caminho, edifiquemos a vida dele, sejamos a ponte de água doce, edifiquemos, sejamos aquele fruto doce e gostoso, que a pessoa, quando prova o nosso fruto, ela percebe que o caminho não é aquele. Nós somos uma árvore que está num caminho, plantada à beira do ribeiro, com folhas bonitas e frutos no seu tempo certo. E quando der o tempo do fruto, a pessoa vai ver e falar, não, ele não me apontou, ele não me julgou, ele não me excluiu, mas ele me abençoou, me deu as palavras que eu precisava e me acolheu. Porque somos servos de Cristo e entendemos que quando fomos consagrados, essa consagração veio com uma responsabilidade. E qual é a responsabilidade? Sermos exemplo. Sermos exemplo. Cristo foi um exemplo. E Cristo falou o quê? Sejam meus imitadores. E devemos ser o quê? Exemplos. Não estou dizendo que somos perfeitos. Não. Erramos. Falhamos. Mas com a ajuda de Deus, com a orientação do Espírito Santo, nós compreendemos, assimilamos e corrigimos o que erramos. Para que, no dia seguinte, nós possamos passar por novas lições, mas melhores do que fomos ontem. A gente diz assim, não devemos acertar tudo. Devemos errar menos do que ontem. Hoje eu vou acertar tudo. É muito difícil, porque esse mundo é contra nós. Ele nos induz ao erro. Ele nos induz a errar. Ele luta de todas as formas, de todas as maneiras contra nós. Mas nós devemos errar menos. Porque acertar tudo é muito difícil. Então nós devemos nos esforçar para errar menos do que ontem. Ver o que erramos, nos esforçar, assimilar, aprender, buscar orientação e errar menos. Apontar menos, julgar menos, tudo menos. Para que possamos estar naquele dia, o Senhor fala, com o Senhor, limpos, claros, como a neve, brancos. Porque nós, a cada dia que se passou, nós nos julgamos, assimilamos, nos corrigimos. Então, a cada dia que se passa, nós vamos errando menos, errando menos, errando menos. Até chegar lá no dia do Senhor e falar, você, meu servo, se esforçou. Você buscou errar menos a cada dia. A cada dia. Você buscou estar junto comigo a cada dia. A cada maneira que o mundo tentava te derrubar, você me buscava. E via o que acontecia de errado, e aqui procurava acertar. O que você errou, para no dia seguinte estar preparado para mais um dia difícil, mais um dia de batalha. Deus fala, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o de hoje já tem o seu próprio mal. O de amanhã vai ter o próprio mal dele. O de hoje que é o importante. É hoje que nós devemos nos preocupar em estar com Deus. É acolher o nosso irmão, abençoar quem está conosco. Porque hoje já basta, hoje já tem o seu próprio mal. A batalha de hoje já é o suficiente. Porque se batalharmos hoje, pensando no de amanhã, certamente vamos perder. Então nós temos que refrear a nossa língua, refrear as nossas atitudes, para que o mal de hoje seja refreado. Para que possamos passar hoje, o dia de hoje, dando glória a Deus. Dando glórias a quem está guiando a nossa vida. Porque é muito fácil chegar no dia de amanhã e botar a culpa em todos os meus problemas, em todas as adversidades. E a língua está maldizendo o dia que passou, porque eu não tive coragem de buscar ao Senhor e pedir força para passar por esse mal que é o do dia de hoje. Eu apenas me entreguei ao mal
e estou maldizendo o meu dia de ontem, maldizendo que eu errei, sendo que o de ontem se juntou com o de hoje. Um fardo, que era para ter se passado, ficou maior ainda hoje. Temos que buscar conselhos ao Senhor. E nem ele fala para Josué, que nem está no Salmo, buscai a minha lei de dia, meditai na minha lei de dia e de noite. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Para quê? Para que sejamos orientados e sejamos obedientes. Estando na palavra, é mais fácil nós controlarmos os impulsos que vêm e que não possamos proclamar palavras fortes e doídas contra os nossos irmãos. É muito importante. Cristo apontou e julgou alguém? Cristo proferiu palavras de maldizer para alguém? Carregando uma cruz, sendo chicoteado, ele apontou e amaldiçoou alguém? E nós, que não estamos sendo chicoteados, não estamos carregando uma cruz, não estamos sendo humilhados, que nem Cristo foi, estamos apontando, amaldiçoando, arranjando contenda e fazendo tudo que esse mundo quer. Sejamos o exemplo como consagrados, como santos separados. Sejamos o exemplo. Como santos, como separados de Cristo, como separados de Deus, a responsabilidade é muito maior. O exemplo tem que ser muito maior. Alô, irmão. É da igreja, mas está apontando, está julgando, está maldizendo e está excluindo todos que estão ao seu redor, porque teve um dia ruim. Olha agora a diferença. Alô, irmão, está num dia ruim, mas está abençoando, está proclamando palavras boas e está acolhendo quem está num dia pior do que o dele. Esse é o exemplo que nós devemos dar. Independente do dia ruim, independente do dia bom, é sempre o mesmo exemplo. Abençoar, bendizer e acolher, como Cristo nos acolheu. Não acolheu. Somos pecadores, somos falhos, e mesmo assim ele se entregou ao madeiro para nós. Ele poderia falar, não. Esse povo aí, não. Pecador, falho, aponta, amaldiçoa o seu próximo, só arranja briga. Eu, para eles, não, eu não vou. Mas não. Pai, assim seja feita a sua vontade. E ele foi lá e nos salvou. Pela graça somos salvos. Mérito não merecido. Mas ele foi lá e nos salvou. Agora, pela graça, sejamos exemplo de Cristo. Tenhamos esse mérito. Graça é mérito não merecido. Mas agora, passamos por onde para ter esse mérito? Passamos da nossa língua um canal de bênção. Da nossa língua uma fonte de água doce. Da nossa língua que ela gere frutos doces. Tem a laranja azeda e tem a laranja doce. Não sejamos aquela laranja azeda que quando a pessoa pega e faz um suco, pega e chupa a laranja, faz aquela cara feia. Não, sejamos aquela laranja doce que é gostosa, você saboreia. Você tem gosto em estar provando daquele fruto. Tenhamos frutos doces, temos frutos abençoados. Mas como vamos ter frutos doces e abençoados? Buscando e estamos entrando na presença. Não adianta eu vir aqui e pregar prosperidade, pregar bênçãos, sendo que eu tenho que pregar o que está escrito. Eu falo para vocês, busquem o reino em primeiro lugar. Busquem a palavra do Senhor. E tudo lhe será acrescentado. A palavra, irmãos, é a riqueza maior que nós temos. A maior riqueza que nós temos é a palavra do Senhor em nossas vidas. É estarmos vivendo a palavra do Senhor. Porque eu não me vejo longe da palavra mais. Aqui, no dia bom, no dia ruim, em todo momento. É aqui que eu busco orientação, eu busco conselho, eu busco estar firme, eu busco a cada dia mais errar menos. Nosso manual
para passarmos por esse mundo. É a palavra do Senhor. E o Senhor quer o quê? Intimidade. Busca, clama, me procura. Seu dia bom, vem dar glória comigo. No seu dia ruim, vem me procurar. Vem me buscar. Eu estou aqui para te ajudar. Então, esse é o nosso manual. É aqui, no Evangelho, nós temos toda a orientação. E de joelho na madrugada, nós temos a confirmação. Orientação e oração para termos a confirmação. Que o Senhor quer intimidade, o Senhor quer você buscando a Ele. O Senhor não quer você falando mal, amaldiçoando e excluindo. O Senhor quer você abençoando, bendizendo e acolhendo. Ele quer você como exemplo dele. Assim como ele falou, viste meu servo Jó, ele quer falar, viste minha serva Iracema, viste minha serva Juliana, viste meu servo Mateus, viste você que está abençoando, bendizendo e procurando seguir um caminho reto aos meus olhos. Então, busquemos seguir um caminho reto aos olhos do Senhor. Refrear a nossa língua, refrear as nossas atitudes e sermos um bom exemplo à casa do Senhor e fora da casa do Senhor também. Que nem a gente falou semana passada, para não ser apenas mais um no meio da multidão, para sermos um no meio da multidão, para sermos o farol, para ser aquela luz que brilha no meio da multidão e clareia a escuridão, que ilumina as trevas. Então, é isso que eu trago hoje, irmãos. A língua. Devemos refrear a nossa língua. Não devemos ser uma fonte que jorra água doce e água salgada. Na verdade, não devemos ser uma fonte de água salgada que é tratada para se parecer doce. Devemos, de fato, ser a fonte de água doce. A fonte que emana aquela água que você saboreia. Sabe quando você está com sede? Aquela sede enorme, você bebe aquela água que desce tão gostosa, que sacia a tua sede. Essa é a fonte que nós devemos ser. A fonte que, quando o próximo precisa, que sacia a sede dele, que sacie a tristeza dele, que tire a tristeza dele. Essa é a fonte que nós devemos ser. A fonte que chega e exclui a tristeza, exclui a depressão, que exclui o dia ruim. É aquela fonte que jorra e que abençoa e edifica. Essa é a fonte que o Senhor quer que nós sejamos. A fonte que edifica. A fonte que todos procurem e sejam edificados, que sejam saciados. Então eu espero que Deus tenha falado com cada um aqui, que tenha edificado a vida de cada um aqui, e que esse domingo seja um domingo abençoado, um domingo maravilhoso, com a sua família em comunhão em Cristo Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês aqui. Pai, em nome de Jesus, agradeço, Pai, pela palavra ministrada aqui, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado por sempre estar falando conosco, nos orientando, Senhor. Ao Senhor à frente das nossas vidas, Pai. Colocamos o Senhor à frente dos nossos projetos, dos nossos planos. Então pedimos que esteja conosco. Novamente clamamos, Pai, que edifique e abençoe o Vale das Pedrinhas, Pai, onde temos a congregação, onde moramos, Senhor. Edifique o nosso município de Guapimirim, Pai. Novamente clamamos que não seja a terra do dedo de Deus, que é só uma imagem, um monumento, mas seja a terra de Deus, Senhor. Onde o povo aqui clama e busca ao Senhor, Pai. Edifique a nossa casa, edifique a nossa família, Pai. E que possamos ser o exemplo sempre da Sua palavra, da Sua atitude, do Seu Evangelho. Pai, em nome de Jesus nós Te amamos. Amém. Que Deus abençoe cada um que aqui está conosco. Estou chamando a pastora Iracema para dar um abraço apertado e fazer as considerações finais. Amém? Está dando sempre uma palavra de ânimo, conforto, né? Conversão, arrependimento na vida. É só o Senhor colocar no seu coração, no coração e deixar-se agir pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. A Penha, porque ela perde o horário do ônibus, ela já saiu. Deus de amor, Deus de infinita bondade e misericórdia, graças te damos, Deus. Graças te damos porque podemos estar aqui nesta manhã, Senhor. Quando poderíamos estar numa praia, poderíamos estar na nossa casa, poderíamos estar visitando alguém, mas nos aprove, Senhor, com muita alegria estarmos aqui neste lugar. Nos abençoa, Deus, abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família, abençoa aqueles que não puderam estar aqui nesta manhã. Levanta aquele que está cansado, sobrecarregado, abatido, Deus,
que eles tentam o anseio e o desejo de buscar a tua face, como o Senhor Jesus disse, vinde a mim. Então, Pai, que haja uma atitude das pessoas de buscarem a tua face para se corrigirem, para estarem, Senhor, na tua presença. Nós queremos fazer como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então que possamos ser imitadores sim de Cristo, aquele que deu a sua vida para nos salvar, aquele que ainda está sentado à tua direita advogando pelas nossas causas, aquele, Senhor amado, que não poupou a própria vida do seu Filho para que o mundo fosse resgatado. Muito obrigada, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Dá-nos, Senhor, o restante de domingo abençoado, que a Tua presença seja constante nas nossas vidas e que possamos mesmo, Senhor, irradiar a Tua luz. É o que nós pedimos e te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus.